Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que é o professor Cássio. Vamos fazer a correção da situação de aprendizagem 1 do caderno Currículo em Ação, volume 1? Então vamos lá! Pessoal, começando aqui com a atividade 1, roda de conversa retomando os conjuntos numéricos, tá? Pessoal, olha lá. Prestem atenção, os conjuntos numéricos são formados por os números que a gente conhece, tá? E cada um receberam um nome de acordo com esses tipos de números. Então, a gente tem aí os números, né, naturais, que o símbolo dos naturais é o N, desta maneira, tá? A gente também tem o conjunto dos números racionais. E o símbolo é o Q, tá? De quociente. Temos também o conjunto dos números irracionais. E o símbolo é o I, tá bom? A gente faz um I aí. Não, peraí. Vamos voltar aqui, ó. Vou fazer um I diferente aqui, ó. É um I mais ou menos assim, tá? Outro conjunto que eu não citei aqui é o conjunto dos números inteiros, tá? Representado pela letra Z. Inteiros, vamos colocar aqui os parênteses que eu esqueci também, ó. E também o conjuntão aí maior que todos, temos os números reais. Olha lá. Gente, os conjuntos numéricos, então, servem para quê? Para organizar os números, tá? Então, a gente pode colocar também essa palavra aí, ó. Vamos colocar aqui, ó. Organizar os números. O que mais? Conjuntos numéricos. Quantos conjuntos temos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 conjuntos. Tá? Então a gente pode colocar essas palavras. Isso aqui que a gente fez, pessoal, é conhecido também como mapa mental, tá? Mapa mental. Tá certo? A partir das ideias do mapa mental acima, formule um parágrafo sobre os conjuntos numéricos. Então vamos lá. Vamos formular. Então a gente pode escrever assim, ó. Os conjuntos numéricos servem para organizar os números, vírgula, sendo que temos 5 conjuntos numéricos. A gente abre parênteses, naturais, vírgula, inteiros, vírgulas, racionais, irracionais e reais. Tá certo? É isso aí. Agora na atividade 2. Atividade 2 fala o seguinte: os números racionais 20 quartos, 10 quartos, menos 6 décimos, 2 sextos, menos 8 trezentos avos e 45 13 avos estão na forma de fração. Isso a gente está vendo. Escreva-os na forma decimal, ou seja, número com vírgula. Em seguida, explique como você fez esse procedimento. Gente, é só para escrever na forma de fração, é só dividir o número de cima pelo de baixo. Então, por exemplo, ó, 20 quartos é o mesmo que 5. E 20 por 4 é 5, tá? Outra coisa aqui, ó. 10 quartos. 10 por 4, 2,5. Menos 6 décimo.
6 por 10 vai dar menos 0,6. 2 sextos vai dar 0,333. Tá? É só dividir 2 por 6. Quer ver, gente, ó? Ó. 2 dividido por 6. Tá vendo? É menos 83 sobre 300. Então, a gente tem que dividir o menos, né? O menos é em tudo, tá, gente? Não é só no 83, não. É um número todo. Então, o resultado vai dar negativo. Então, a gente divide aqui, ó. 83 por 300. Que vai dar 0,27666. 0,27666 infinitamente. Tá? Então, olha lá. Continuando. 45 trezeavos. 45 dividido por 13. Ó. 3,461538. E vai se repetir, então, assim, ó. 3,4613. Desculpa, gente. 1538, né? 13. 1538. Isso vai se repetir. O que vai se repetir vai ser tudo isso aqui. A gente chama de período, tá? É a parte que se repete. Então, olha lá. Tudo isso vai voltar a se repetir. Aqui, ó, percebam que nesse número anterior, ó, quem se repete é o 6. O 6 é o período. E neste é o 3. Vamos lá. Como que a gente fez para transformar em número decimal? Dividimos. Resposta. Dividimos o numerador pelo denominador. Dois ponto dois. Escolha um critério e separe os números racionais da forma decimal da situação anterior em categorias a partir de suas características. Explique seu critério e faça uma análise desses números racionais. Então, vamos lá. A gente pode dividir em categorias, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos pensar assim, ó. Existem os números decimais. Vamos colocar aqui, ó. Decimais periódicos, tá? Ou seja, que tem uma repetição, tem um período. Então, quem são eles? Ó, 0,333 infinitamente, menos 0,27666 infinitamente e 3,461538 infinitamente, 461538, tá? Então, os decimais periódicos. E a outra, decimais não periódicos, né? Então, o 5, professor, mas o 5 não é número decimal. Mas se você fizer 5,0, vira, tá? 5 e 5,0 é a mesma coisa. Menos 0,6, 2,5 e só. Tá bom? Então, o critério é esse. A gente separou em decimais periódicos e não periódicos, tá? Que não tem período de repetição. 2.3. Observe os seguintes números racionais. 0,5, 23,4, menos 0,354, 6,23, 0,23, 2,12. Reparem que tem esse traço em cima. Isso aqui, gente, significa que isso aqui é um número periódico. Quem se repete é o 23. Ó, percebam que aqui o traço está em cima apenas do 2. Então, quem vai se repetir é o 2, tá? E neste outro número, o traço está em cima do 53. Então, quem se repete é o 53. Então, tá, observamos. Eles estão na representação decimal, certo? Escreva na representação fracionária e explique o procedimento que você utilizou, tá? Então, pessoal, olha lá. Para a gente transformar 0,5 numa fração, como é um número, uma dízima não periódica, ou seja, não tem repetição depois da vírgula, a gente vai contar quantos números tem depois da vírgula. Percebam que é um só apenas, tá? Se temos um número só, a gente então vai copiar o número 5 e vai colocar dividido por 10, tá? Se eu tivesse 2 números depois da vírgula, eu dividiria por 100. 3 números depois da vírgula, por 1000, tá? E assim por diante.
Então, olha lá, vamos pegar o próximo número, ó. 23, aliás, vírgula 4. Quantos números que, não, que temos após a vírgula? 1, tá? Porque isso aqui, ó, estou fazendo essa regra porque não é dízima periódica, tá? Então, eu vou copiar o número sem vírgula, tá? E divido por 10. Olha lá, a outra, letra não, né? O outro número, ó, menos 350... Desculpa, gente, menos 0,354. Percebam que aqui, após a vírgula, eu tenho 3 números, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o número. Então, o sinal de menos a gente deixa aqui, tá? Porque vai ser uma fração. Copio todo o número, certo? Não precisa copiar o zero quando tiver o zero. E divide por... Peraí, que eu coloquei errado aqui, gente. Peraí. Divide por 1000, tá? Porque eu tenho 3 números após a vírgula. Se a gente pegar uma calculadora e testar, ó, 354 dividido... Vou escrever errado. 354 dividido por 1000. Olha lá. Dá o número 0,354. Como é que fala esse número aqui, ó? Fala 354 milésimos, tá? Menos 354 milésimos, porque tem um sinal de menos. Certo? Olha aqui. Agora, vamos ver este número aqui, ó, 6,23. Gente, é uma dízima não periódica também, não tem repetição. Então, eu copio o número todo, sem vírgula, e divido por quanto? Por 100. Por quê? Porque depois da vírgula eu tenho dois números, né? Então, olha lá. Fiquei com o número na forma de fração. Agora, os seguintes números serão dízimas periódicas, tá? Então, olha lá. Ó, 0,23 e tem esse risco em cima. Isso aqui significa que é 0,23, 23, 23 e assim por diante. Como é que faz, então, para a gente transformar em fração? Faz o seguinte, quando a dízima é periódica simples, ou seja, simples por quê? Porque depois da vírgula só tem número que se repete, então aqui só tem o número que se repete, né? O 23 é o que se repete. Então você vai copiar o número, né, que se repete, que é 23, e vai dividir por quanto? Presta atenção. Para cada número que se repete, você vai adicionar um 9 embaixo. Então eu tenho 2 que repete e tenho 3 também. Então ficou 23,99 avos. Quer ver, ó? 23 dividido por 99. Olha lá, 0, 23, 23, 23. Ok? Vamos fazer mais um? Então, olha lá o próximo, ó. 2,1, 2 e o traço em cima do 2. Significa que é o 2 que se repete. Aqui, gente, depois da vírgula, existe um número que não se repete. Esse número que não se repete é chamado de antiperíodo, tá? Porque o período é o 2, é ele que se repete. Então, como é que a gente faz? A gente vai copiar todo ele, tá? Todo o número, inclusive o período, e vai subtrair dele os números que não se repetem, que é o 2, no caso, e o 1, tá? Então, olha lá. E vou dividir por quanto? Quantos números se repetem aqui? Apenas o 2. Então, vou colocar um 9. E depois da vírgula, quantos números não se repetem? Somente o 1. Então, para cada número que não se repete após a vírgula, eu coloco um 0. Então, vai ficar assim, ó. Então, ou seja, a fração vai ficar 191, né, gente? Ó, 212 menos 21, 191. Então, vai ficar 191,90 avos, tá certo? Se a gente fazer, ó, 191 dividido, 191 dividido por 90. Olha lá, deu certinho, tá vendo? Quem está se repetindo é o 2. E por último, temos esta dízima periódica, ó. Quem está se repetindo é o número 53. Então, antes aqui, ó, antes deles eu tenho dois números que são o antiperíodo, né? O 2 e o 4. Então, olha lá como a gente vai fazer a transformação, ó. A gente vai copiar o número todo sem vírgula, tá? E vai subtrair a parte que não se repete, que é isso aqui, ó, 324. E vai dividir por quanto? Vai dividir. Quantos números se repetem aqui? Não é o 5 e o 3? Então, você vai adicionar 2 9s. E quantos números depois da vírgula não se repete? O 2 e o 4. Então, adiciona 2 zeros. Então, vai ficar assim, ó.
32.453 menos 324, ó. 32.453, é isso, né? Menos 324. Dá 32.129. Dividido por 99.900. Quer ver, ó? Vamos dividir por 99.900. Olha lá. Certinho, tá vendo? 3,245353 é que a calculadora arredonda ali o último algarismo, mas ficou certinho, tá bom? Então a fração que a gente estava procurando, também conhecida como fração geratriz, é esta aí, tá? Então perceba que aqui a gente teve cálculos com decimais não periódicos e decimais periódicos. Percebam que foi diferente. Gente, essa regrinha aqui que eu ensinei para vocês, ela é a regra prática, tá? Existe outra maneira de fazer, mas é bem mais complicado. Essa regra aqui é bem mais fácil, ok? Então, vamos lá, atividade 3, nossa última atividade aí da situação de aprendizagem 1. Localizando números racionais na reta numérica. 3.1. É possível localizar os números racionais em uma reta numérica, inclusive considerando suas representações fracionária e decimal, tá bom? Localize os números a seguir na reta numérica. Explique como você procedeu para localizá-los. Então, olha só. Então, para localizar um número na reta numérica, gente, primeiro de tudo, a gente precisa construir uma reta numérica. Concorda comigo? Então, olha só, pessoal. Voltamos aqui, ó, com bastante espaço. Reparem que eu desenhei uma reta numérica. Agora eu coloquei aqui a seta que a gente tem que colocar apontando para a direita e apontando para a esquerda, porque indica que os números são infinitos positivos e infinitos negativos. A gente sabe que os números são infinitos, tanto os negativos quanto os positivos, tá? O primeiro número que aqui a gente vai localizar é o menos 4. Então, ele está aqui, ó. Aqui o menos 4. O próximo número, 0,5, ou meio, né? Então, ele está entre 0 e 1. Vamos colocar ele aqui, ó. Vou pegar uma cor amarela aqui. Olha lá. Bem no meio aqui, né? 0,5, tá? O seguinte número será o menos 2,32 infinitamente. Esse número aí, gente, ele vai estar aonde? Vai estar entre o menos 3 e o menos 2, tá? Então, a gente vai colocar ele aqui, ó. A gente vai usar uma aproximação. Tá? O seguinte número, 5 quartos, a gente está na forma de fração, tá? Para localizar, a gente tem que passar para a forma decimal. Então, 5 dividido por 4, 1,5. Ó, 5, opa. Vamos lá, ó. 5 quartos é igual a 1,25. Não é verdade? É isso mesmo. 1,25 está onde? Está aqui, ó, mais ou menos, ó. Ó, então vamos lá. Vamos colocar aqui. Você pode colocar na forma de fração? Pode, porque você já sabe o valor dele na forma decimal. Próximo número, menos 12, 13 avos. Então, ó, vamos dividir, ó. 12 dividido por 13. 0,92, 30, 76, 92, 30, 76, infinitamente, uma dízima periódica. Então, 0,92, gente, 0,92, ele é bem negativo, tá? Menos 0,092. Você concorda que está entre... É quase, né? Menos 1. Então, está entre menos 1 e 0, tá? A gente vai pegar aqui, ó, caneta amarela e colocar aqui, ó, perto do menos 1. Quase, né? Colocar aqui bem perto. Menos 12, 13 avos. O próximo número é o 2,3. 2,3, ele está onde? Está entre 2 e 3. Aqui, né? Vamos colocar mais ou menos aqui. 2,3. Tá? O seguinte número será 12 terços, né? Gente, 12 terços, olha lá, é 12 dividido por 3, que é 4. Então, aqui o nosso 12 terços aqui, ó, aqui,
a gente pode colocar aqui em cima também, ó, na forma de fração. 12 terços é o mesmo que 4, tá bom? Agora, olha lá, ó, eu tenho o número menos 0,7, tá? Menos 0,7777, uma dízima periódica. Ele está onde, esse número? Vamos localizar ele? Ó, ele está aqui, ó, entre menos 1 e 0. Então, vamos colocar ele aqui, tá? Ó, menos 0,7777 infinitamente. O outro número, né, da frente, olha lá, é o número menos 2,32. Menos 2,32. Onde a gente vai localizar ele? Entre menos 3 e menos 2. Ué, professor, já tem um número assim, ó, parecido. Mas reparem que esse aqui, ó, é maior, porque ele tem mais casas decimais. Esse aqui, ó, é menos 2,32, 32, 32, infinitas casas. Esse não, ele tem casas finitas. Então, é menos 2,32 só. Então, ele é um pouquinho menor. Então, a gente vai colocar ele aonde? Vai colocar aqui, ó, um pouquinho, bem perto mesmo, tá? Mas é um pouquinho menor apenas. Tá? Olha lá. E por último, temos aí 1,251. Então, 1,251 é um número que está entre 1 e 2. Está mais ou menos aqui, né? Ó. Ele está um pouquinho maior, pouquinho mesmo. Ó, vamos colocar bem próximo. Deveria colocar até de cor diferente, né? Vamos colocar de roxo aqui, ó. Um pouquinho maior que esse, tá, gente? Ó, 1,251. Porque esse número aqui a gente sabe que é 1,25. E esse aqui é um pouquinho maior apenas que ele, tá? Então ficou aí. Localizamos os números na reta numérica. Legal, né, gente? Última atividade. Reflexões sobre a atividade. Qual dos números a seguir é maior? Menos 2,32 periódico ou o não periódico? Né? Vamos responder que o menos 2,32 periódico, porque ele tem infinitas casas decimais. Letra B. Qual dos números a seguir é maior? A mesma pergunta, eu acho que é invertido, né? Eu acho que aqui eles erraram, né? E seria menor. Menor, porque não ia fazer a mesma pergunta, né? Seria... Ah, tá. O professor Cássio não prestou atenção, né, professor Cássio? Eles tiraram o sinal do número, tá? Vamos voltar a fita? Vamos lá. Vamos prestar atenção, então, ó. Vamos lá, vamos responder tudo de novo. Letra A. Qual dos números a seguir é maior? Gente, na letra A, ó, até o professor Cássio aqui estava cometendo um erro. Na letra A, temos dois números negativos, tá, gente? E número negativo, presta atenção. Quando o número negativo aparenta ser maior, tá? Entre aspas, tá? Ele é o menor, na realidade. Vou dar um exemplo, ó. O menos 4 e o menos 2. Quem vocês acham que é o maior número, tá? Então, o maior número aqui é o menos 2, gente. Porque número negativo, quanto mais perto do zero ele está, maior ele é, tá? Então, o menos 2 está mais próximo do zero do que o menos 4. Então, o menos 2 é maior do que o menos 4. Aqui, ó, vejam que eu representei corretamente. Entre esses dois números que ele está perguntando, ó, quem é o maior? É este, tá? Que está de verde, é o não periódico, tá? Então, vamos responder corretamente. É o menos 2,32. Por quê? Porque ele está mais próximo do zero, tá certo? O outro número é o menor, tá? Agora, na letra B, ele pergunta quem é o maior, só que ele tira o sinal, né? Agora, quem é o maior é o número, é a dízima periódica, porque ele tem mais casas decimais, tá? É a dízima periódica, com o traço em cima. Qual que é a diferença na letra C, né? Qual a diferença entre os itens A e B? Vamos explicar. A diferença é que na A os números são negativos e na B os números são positivos. Então a interpretação muda, tá bom, gente?
É isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, gostado do vídeo. Agradeço, deixem seu like, se inscrevam no canal para dar uma força e fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Tchau.